Pensa só, e se uma motocicleta fosse muito mais do que só metal e motor? E se ela fosse, na verdade, a chave para um casamento, para começar uma carreira, para construir um futuro? Vamos mergulhar na história de uma empresa que entendeu que não vendia só veículos, ela vendia a realização de sonhos. Olha que forte isso! Essa frase, vendemos a Honda Dream para poder casar, não é sobre negócio. É sobre a vida como ela é. E ela mostra logo de cara o verdadeiro significado que uma moto pode ter na vida de alguém aqui no Brasil. Porque para muita gente, uma moto não é só um jeito de ir de um lugar para o outro. É a ferramenta de trabalho, sabe? É o que bota comida na mesa. É o transporte da família inteira. E muitas vezes é até um tipo de poupança. Um bem que guarda valor melhor que o próprio dinheiro. É, de fato, a chave para uma vida nova. A grande sacada da Spartamoto foi perceber uma mudança cultural gigantesca que estava acontecendo. O cliente deles não era mais um motoqueiro com aquela imagem de rebeldia, de hobby, não. O cliente passou a ser o motociclista, o trabalhador, a trabalhadora do dia a dia que precisava de um meio de transporte confiável para ralar e ir para frente. Tá, mas como é que uma lojinha de moto usada, que começou lá em 1989, se transformou nessa potência toda, numa referência para o país inteiro? Bom, não foi da noite para o dia, né? O crescimento foi resultado de uma série de decisões muito inteligentes. Eles começaram pequenos, vendendo moto usada. Em 92, conseguiram a primeira concessionária Honda. Aí, em 98, veio a virada de chave. Lançaram uma solução financeira própria. Foi um passo a passo muito bem construído. E todo esse trabalho, toda essa visão, levou uma conquista, assim, notável. Dá uma olhada nesse número aqui. 4 anos seguidos sendo eleita a melhor concessionária Honda do Brasil. Do Brasil inteiro! Pensa no tamanho disso! Eles não estavam mais só seguindo os padrões, eles estavam definindo o que era ser o melhor. Mas sabe como é? Prêmios e processos, por mais importantes que sejam, só contam uma parte da história. O verdadeiro diferencial da Spartamoto era algo muito mais humano. É que o verdadeiro motor da Spartamoto não funcionava com gasolina, sabe? O combustível que movia tudo ali eram as pessoas. Os fundadores, o Médio e o Gustavo, eles criaram uma coisa rara, uma cultura de meritocracia de verdade, com investimento pesado nas pessoas. Tinha treinamento, viagem para o Japão, para a Fórmula 1, tudo pago. A ideia era que os colaboradores não fossem só funcionários, mas parceiros, que cada um se sentisse um pouco dono do negócio. E essa frase de um dos colaboradores, o Antônio Carlos, resume perfeitamente o espírito da coisa. Realmente, não são patrões. A gente tem uma longa amizade. É sobre isso. A base de tudo era o respeito e a parceria, não uma hierarquia rígida de chefe e empregado. Mas ter uma equipe incrível e uma cultura forte não adianta muito se o cliente não consegue comprar, certo? E foi aí que a Spartamoto atacou o maior obstáculo de todos: o acesso ao crédito, o preço. Em vez de depender de bancos, eles criaram a própria solução, uma ferramenta financeira chamada Esperta Consórcio. Foi a jogada de mestre para fazer o sonho de ter uma moto caber no bolso de praticamente qualquer pessoa. E o sistema era muito simples, por isso deu tão certo. A pessoa entrava num grupo, pagava uma parcelinha fixa todo mês, sem juros, e aí recebia a moto por sorteio ou dando um lance. Com planos de até 80 meses, o sonho virou um plano concreto, algo totalmente alcançável. E qual foi o impacto disso? Gigantesco! Eles chegaram a realizar essa quantidade de sonhos aqui por mês. Isso mesmo, 1.000 motocicletas vendidas em um único mês. Mas isso é muito mais que um número de vendas, né? A gente está falando de 1.000 vidas sendo transformadas, 1.000 famílias ganhando mais autonomia e oportunidades. É um impacto real na comunidade. E o mais incrível é que, mesmo com esse volume todo, a filosofia nunca mudou. Cada venda era tratada como única. O objetivo não era ser só mais uma venda, era ser a concessionária para aquele cliente específico. Isso faz toda a diferença do mundo. No fim das contas, a história da Spartamoto deixa essa reflexão no ar. O que acontece quando uma empresa para de focar em vender um produto e passa a se dedicar a vender a realização de um sonho?